Olá, primeira série do ensino médio, sejam todos bem-vindos, professores, alunos. Eu sou a professora Luanda e hoje eu estou aqui na moderação da aula do professor Josemar. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, né? Estamos aí começando mais um ano, né, 2021 aí com as aulas de Química, né? Espero que vocês estejam acompanhando aí e consigam aí ter um bom aproveitamento, bons estudos e consigam aí bons resultados no final da aula e até mesmo no final do ano, ok? Hoje então nós vamos começar aqui com a aula do primeiro ano, né? Nós vamos falar sobre a estrutura e a propriedade, ou as propriedades da matéria, ok? Então, alguns combinados que nós temos aí, realize as atividades propostas, anote suas dúvidas e use o caderno do aluno. No caso aqui, o caderno volume 1, ok? A habilidade que nós vamos trabalhar, reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. O objetivo do conhecimento, estrutura da matéria, aspectos quantitativos das transformações químicas, radiações e suas aplicações na saúde, ok? E temos aí, né, a química é a ciência que estuda a composição e a estrutura e as propriedades da matéria, buscando compreender as mudanças sofridas por ela durante as reações e sua relação com a energia, ou é considerada uma ciência exata e é chamada muitas vezes de ciência central, porque é a ponte entre outras ciências naturais, como a física, a matemática e a biologia. Portanto, a química ela está, né, o presente em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, né, onde quer que você esteja, você tem a química ali presente, ok? No material que você está usando, né, na roupa que você está vestindo, no alimento que você está comendo, então, tudo aí tem a química envolvida, ok? Portanto, o que é matéria? Nós vamos fazer aqui uma retomada, isso aqui acredito que vocês já viram, lá no 9º ano, nós vamos fazer aí uma retomada, né, para depois poder engatar aí e dar sequência no estudo da química. Portanto, matéria, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, ok? É tudo que possui volume e massa. Aí nós temos o exemplo, a água, né, o ar, plástico, vidro, ferro, né, etc. Tudo isso são exemplos de matéria, ok? Só que quando a matéria ela sofre uma transformação, ela pode mudar também a sua denominação, ok? Que nós temos aí, às vezes, né, parte da matéria. Como, por exemplo, nós temos aqui corpo e objeto. Né, o que é um corpo? Corpo é qualquer porção limitada de matéria e objeto é um corpo trabalhado e que tem alguma serventia, né? Então, exemplos aí nós temos a madeira, por exemplo, ela é uma matéria. No entanto, um pedaço de madeira, ela é um corpo, a partir do qual fazemos um objeto. Então, temos aqui o exemplo, a madeira, né? Se a gente pegar a madeira bruta, nós temos um exemplo de matéria. Uma tábua que é extraída da madeira, você tem um corpo, porque ela possui as suas medidas, né? Tem aí largura, altura, comprimento, espessura e assim por diante. E aí nós temos a mesa, que é feita de madeira, portanto você tem um objeto. O ouro, né? O ouro em si é uma matéria. A barra de ouro é um corpo, porque ela tem as suas proporções aí limitadas, tem suas medidas. E aí nós temos o anel de ouro, ele é um objeto, ok? Aqui temos alguns exemplos, por exemplo, o copo, né, ele é feito de vidro. Portanto, o vidro é a matéria, certo? E o copo, como ele é feito somente de vidro, ele é um corpo. Observe aqui essa imagem das cadeiras, né? Observe que essas cadeiras, elas são formadas apenas por plástico. Portanto, o plástico, ele é uma matéria, certo? Só que há
As cadeiras, como elas são feitas apenas de plástico, elas são consideradas corpos. Aí temos uma barra de ouro, né? O ouro, a matéria, a barra de ouro é o corpo, ok? E aqui nós temos outros exemplos de objetos. A casa de João de Barro, por exemplo, ela é feita de barro, né? E de partes de palha, galhos secos, etc. e tal. Portanto, ela é um objeto, porque ela é formada por várias porções limitadas de matéria. Nós temos aqui também a cadeira. Se você observar essa cadeira, né, ela é formada por plástico e ferro. A estrutura dela, né, os pés dela são de ferro. Então, como ela tem duas porções limitadas de matéria, ela é um objeto. E aqui nós temos a aliança, que ela é feita de ouro, ela é um objeto. Mas aqui, alguns corpos, eles podem ser classificados também como objetos. Como, por exemplo, nós temos aí a questão do copo. Ele é um corpo porque é formado por uma porção limitada de matéria, certo? Só que ele é um objeto porque ele tem utilidade em nosso dia a dia. As cadeiras também, elas são consideradas corpos, porque são formadas por uma porção limitada de matéria. Mas ela também é um objeto porque tem utilidade em nosso dia a dia, ok? Aí temos as propriedades gerais da matéria. Nós temos 6, né, que é extensão, massa, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade. Extensão. Toda matéria ocupa lugar no espaço, ok? Então ela tem lá as suas medidas, né? Largura, altura. Nós, por exemplo, eu sou uma matéria. Então eu tenho aí, né, estou ocupando um lugar no espaço, tem aí as medidas, altura, né, largura, a massa, etc. e tal. A massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então todos os corpos têm a massa. A massa é medida em quilogramas, né? Então, quando você sobe numa balança, você está medindo a sua massa corporal, que tem lá, né, tantos quilogramas. Aí temos a impenetrabilidade. Impenetrabilidade, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se você pegar, por exemplo, um copo vazio e mergulhar esse copo vazio em um recipiente com água, ou no copo não vai entrar água. Por quê? Porque ali dentro do copo tem ar e o ar não deixa que a água entre, certo? Nós temos aí a impenetrabilidade. A divisibilidade é a capacidade que a matéria tem de ser dividida em partes cada vez menores, ok? Portanto, enquanto ela possuir as propriedades da matéria, ela entra aí na propriedade de divisibilidade, certo? Um giz, por exemplo, quando você vai escrevendo na lousa, enquanto ele está se desfazendo, transformando em pó de giz, aquele pó de giz é a menor parte ali do giz. Como ele possui as propriedades do giz, ele, né, continua sendo o giz, certo? Aí temos a compressibilidade. A compressibilidade, sob a ação de uma força, a matéria pode até certo ponto diminuir o seu volume. Então, o que acontece? O exemplo de uma mola, se você pegar uma mola e comprimi-la, ok? Até certo ponto ela vai comprimir, porque ela está sofrendo a ação de uma força, então está diminuindo o seu volume, ok? E aí nós temos a elasticidade. A matéria pode até certo ponto retornar ao volume original, ao cessar a ação da força. Então a mola, você comprimiu essa mola, ela está sob a ação de uma força, ela está diminuindo o seu volume, porque está sofrendo a ação da força. A partir do momento que a força parou de agir, está ocorrendo a elasticidade, porque ela está retornando ao seu volume original, ok? Porque a força parou de agir. Aí nós temos unidades de medida. O Brasil é signatário do Sistema Internacional de Medidas. Aí nós temos algumas unidades de medida: grama, miligrama, quilograma e tonelada, ok? Representação de grama é dado em G, miligrama mg, quilograma kg e tonelada T. Relação de conversão. Na grama nós não temos nenhuma relação. Miligramas, né, nós temos aí 10 elevado a menos 3, ok? Gramas, porque
1 grama é a milésima parte de 1 grama. E o quilograma, 10 elevado a 3 gramas, porque 1 quilograma contém 1000 gramas. E tonelada, nós temos aí 10 elevado a 3 quilogramas, porque 1 tonelada tem 1000 gramas, e também 10 elevado a 6, porque 1 tonelada tem 1 milhão de gramas. Ok? Aqui são algumas unidades de medida. E temos aí as propriedades específicas da matéria. Ok? Aqui eu coloquei apenas 2, existem outras propriedades específicas da matéria. Eu tenho aqui dureza. Dureza é a medida da resistência que uma substância apresenta ao ser riscada por outro. Quanto maior for a resistência ao risco, mais dura será a substância. Ok? Então aí nós temos a dureza, o material, né? Qual o material mais duro encontrado na natureza? Nós temos aí o diamante, porque o diamante ele é capaz de riscar todos, né, os outros materiais. Então você pega aí um diamante e risca, né, um piso, por exemplo. Então o diamante ele é mais duro que o piso, né? Você pega um prego de aço e ele consegue riscar, né, um outro metal. Então, o prego de aço, ele é mais resistente, ele tem uma dureza maior, ok? Então, a dureza é a capacidade que um material tem de riscar ao outro, certo? E aí nós temos a densidade. A densidade é a relação entre a massa e o volume de uma substância, ok? Portanto, né, aí nós temos uma formulinha na qual temos D, que é a densidade, M é a massa e V o volume. Densidade igual massa dividido por volume. A densidade pode ser expressada em grama por miligrama, em grama por metros cúbico, ou quilogramas por metro cúbico, ou gramas por centímetro cúbico. Certo? Agora temos aqui alguns exemplos da densidade de alguns materiais ou algumas substâncias. Temos, por exemplo, a água. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, enquanto a densidade do gelo é de 0,9 gramas por centímetro cúbico. O álcool é de 0,8 gramas por centímetro cúbico. O mercúrio, 13,6 gramas por centímetro cúbico. E o óleo de cozinha, 0,9 gramas por centímetro cúbico. Né? Aqui, para você entender um pouco a densidade, o que acontece? Se você pegar 1 litro de água, né, líquido, e 1 litro de água sólido. 1 litro de água sólido, ele ocupa um valor maior, ok, do que 1 litro de água no estado líquido. Isso por quê? Porque a densidade, como ele aumenta o volume, diminui a densidade. Por isso que, quando nós colocamos o gelo na água, o gelo flutua, porque a densidade do gelo é de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Mesma coisa, quando você tem uma mistura, né, entre o óleo e a água. Portanto, a densidade do óleo é menor do que a água, o óleo acaba ficando sob a água. Certo? Aí nós temos a energia. Né? A energia tem um conceito intuitivo. Portanto, ela não pode ser criada nem destruída. Ela é apenas transformada. Né? A energia, como nós temos aí, vocês estão aí assistindo a aula, estão usando aí aparelhos eletrônicos como celular, né? Notebook, computador, etc. e tal. O que acontece? Está ocorrendo a conversão de energia? Sim, mesma coisa aqui onde nós estamos. Estamos com as lâmpadas acesas? Sim. Portanto, né, está ocorrendo uma transformação de energia. Enquanto aqui tem alguns exemplos de energia, como que nós conhecemos, e algumas delas usamos em nosso dia a dia, tem em casa, energia elétrica, energia térmica, energia luminosa, energia mecânica, energia atômica, energia química, energia cinética e energia potencial, etc. Né? Tem vários tipos aí de energia.
Então, se você está aí na sua casa agora, usando o seu celular, acompanhando a aula, está ocorrendo uma transformação de energia? Sim, a energia química da bateria do seu celular está sendo transformada em energia luminosa e também em energia sonora. Por quê? Você está visualizando aí a imagem, o vídeo e também ouvindo o som. Então, está ocorrendo a transformação da energia química em energia luminosa e energia sonora. Quando o celular descarregou, você coloca o celular na tomada para carregar, está ocorrendo qual tipo de transformação? A energia elétrica, ela vai ser transformada em energia química, que ela vai ficando armazenada na bateria do celular, ok? Tem aqui alguns exemplos de conversões de energia, ok? O chuveiro ligado, por exemplo, na água quente, está transformando a energia elétrica em energia térmica, porque a energia elétrica vai, ali através da resistência do chuveiro, aquecer a água. Temos a queima da madeira, aqui a queima da madeira é transformada em cinzas. Sim, mas ela transforma também, a energia química da madeira é transformada em energia térmica e também energia luminosa. Por quê? Porque vai clarear, ok? E ela também vai aquecer. Então, a energia química da madeira é transformada em energia térmica e energia luminosa, além das cinzas. E aí nós temos a energia elétrica quando passa por uma lâmpada, torna-se incandescente e nos ilumina. Então, aqui a energia elétrica, ela é transformada em energia luminosa. Quando você liga um interruptor aí da sua casa, a energia elétrica, ela é transformada em energia luminosa, ok? Quando você liga a TV, a energia elétrica é convertida em energia luminosa e energia sonora, ok? E outros tipos de energia, certo? Aí temos aqui, agora é sua vez, classifique os itens relacionados abaixo em matéria, corpo, objeto e energia, certo? Um minutinho aí para vocês estarem respondendo. Olha só, hoje eu sou a porta-voz de vocês, né? Tem muitos professores, 2 ou 3 aqui que falaram da velocidade, mas vocês sabem que o tempo de aula diminuiu, né? Agora são 30 minutos e nada impede de depois vocês retomarem esse mesmo conteúdo com os alunos, até porque agora os alunos têm uma atividade ao término da aula. Muitos professores aqui colocaram do caco de vidro, teve uma professora... Não estou conseguindo ler o nome aqui, que falou que calor é igual a energia térmica. E voltando lá o caco de vidro, falando que é matéria, né? Tem algumas respostas aqui referente ao chat, né? O chat menor, que é o contato que o professor tem com o aluno, mas eu vou deixar para o professor Josemar responder a atividade. Vamos lá? Vamos lá. Ok, muito obrigado aí pelas interações. Ok. Agradeço aí a participação de todos e continuam participando. Então nós temos aí caco de vidro. O caco de vidro ele é um corpo, certo? O vidro é matéria, o caco de vidro é um corpo porque ele tem ali as suas medidas, as suas limitações, ok? Vidro é matéria, ok? A garrafa, objeto, tronco de madeira, matéria, calor, energia, ferro, matéria, tijolo, objeto e o ar, matéria, ok?
Vamos lá, agora é sua vez. Então temos aí, qual é a densidade de um corpo com 6 kg de massa e volume de 0,5 litros? Então aqui eu vou resolver junto com vocês. Nós temos aí, o exercício ele fornece 2 dados. Primeiro ele está pedindo a densidade, ok? Qual é o valor da densidade? Nós temos a massa, que é de 6 kg, ok? E temos aqui o volume, que é de... O volume é igual a 0,5 litros. Para encontrar a densidade, vamos utilizar a fórmula densidade igual massa dividido por volume. Densidade eu não tenho, quero encontrar. Densidade igual. A massa vale 6 kg dividido por 0,5. Então nós temos 6 dividido por 0,5, densidade é igual a 12, certo? Qual é a unidade que eu tenho aqui? Quilogramas e litros. Portanto, 12 quilogramas por litro, certo? Então a densidade de 6 kg de massa, ou de um corpo com 6 kg de massa e um volume de 0,5 litros é igual a 12 kg por litro, ok? Continuando aqui, nós temos, agora é sua vez, responda aí para nós, temos aí 2 imagens, qual é o tipo de energia envolvida em cada um desses processos? Letra B, qual transformação é processada com a absorção de energia? E letra C, qual das 2 transformações envolve a liberação de energia? Ok? Mais um minutinho aí para vocês. Olha só, professor Josemar, vou ler algumas respostas aqui. A professora Olímpia falou térmica e luminosa, B e A. Professor Marco, energia térmica. Professor Andresa, energia luminosa. Tem outro professor que colocou energia térmica e luminosa. Professora Fabiana, energia térmica e luminosa, B e A. Estão corretas essas respostas? Ok. Nós temos aí, obrigado pela participação mais uma vez. Estão participando aí, certa as respostas. Então temos aí, letra A energia luminosa, ou energia luminosa e térmica, ok? Porque o fogo, ele vai produzir a energia luminosa e a energia térmica. A letra B, o aquecimento da água, então ela está recebendo energia. Quando está aquecendo a água ela está recebendo energia térmica. E a letra C, queima do gás, ela libera energia térmica e também energia luminosa, ok? Aí temos estados físicos da água. Quais são os estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso, ok? Nós temos aí o estado sólido, ele tem as suas características próprias, todos os estados, o sólido, o líquido e o gasoso. No estado sólido, ele apresenta forma e volume definido, ok? A uma determinada temperatura. As moléculas, elas estão bem unidas umas às outras, portanto, só existe uma vibração entre essas moléculas, mas as moléculas, elas não se movimentam umas sobre as outras. Essa é uma característica do estado sólido. O estado líquido, as moléculas, elas já estão mais distantes umas das outras.
certo? Então elas possuem uma certa movimentação. Enquanto no estado líquido, ele possui volume definido e forma variável. Se você pegar 1 litro de água, colocar em uma garrafa, ele tem 1 litro e tem a forma da garrafa. Se você transferir essa água para uma panela, continua contendo 1 litro e ela vai ter o formato da panela. Portanto, ele tem volume definido e forma variável. A forma depende do recipiente que o contém. E no estado gasoso, as moléculas elas estão bem distantes umas das outras, não existe força de coesão entre as moléculas, portanto elas se movimentam de forma desordenada, ok? Então temos aí os estados físicos, né? Como eu já disse também, o gasoso, e aí temos um resumo, o estado físico, sólido, líquido e gasoso. Estado sólido, volume constante, forma constante, movimento molecular ou molecular, a vibração, a distância entre as moléculas é muito próximas umas das outras, certo? O líquido, ele tem volume constante, forma variável, movimentação molecular, vibração e deslocamento, portanto elas conseguem se movimentar umas sobre as outras. A distância entre as moléculas pouco afastadas. No estado gasoso, volume variável, forma variável, movimento, vibração e deslocamento veloz e distância entre elas muito afastadas umas das outras, ok? E aí nós temos as mudanças dos estados físicos da matéria, que nós temos a mudança do estado sólido para o líquido, a fusão, a mudança do estado líquido para o gasoso, a evaporação, só que a evaporação ocorre em 2 processos, ok? E aí nós temos do sólido, ou do gasoso para o sólido, né, a solidificação. Portanto, né, eu vou parar por aqui, certo? Porque a minha aula parece que ficou um pouco extensa. Eu vou fazer a retomada dessa aula em uma outra aula mais para frente. Agradeço a todos vocês pela participação, pela contribuição, ok? E até a próxima, e aquele abraço, e eu passo a palavra para a professora Luanda. Eu agradeço a participação de todos aqui, um grande beijo e até a próxima aula.